gráfico ele representa a cotação do preço, mas mais um pouco do que isso, o gráfico ele representa tudo que os investidores, tanto grandes quanto pequenos, aquela massa de investidores e instituições também, o que eles estão fazendo naquele momento. Então, o gráfico ele representa também o preço, ele diz pra gente se a tendência do ativo está em alta, se está em baixa, mas ele também diz o que os grandes investidores, até mesmo os pequenos, o que eles estão pensando e o que eles estão fazendo, se estão comprando ou vendendo aquele ativo. A leitura de candles é importante sim, mas tem um porém. Quando você coloca para ler somente um candle ou um conjunto de 2 ou 3 candles ali, muitas pessoas aí querem decorar o que um candle representa, qual o nome daquele candle ou o conjunto de 2 candles. Isso se torna, eu considero que isso se torna um pouco mais irrelevante na análise gráfica. Eu prefiro identificar uma estrutura forte composta por um conjunto grande de candles. Isso varia entre 20 e 25 candles. Mas o importante é que você identifique a estrutura do candle e não somente um candle. Isso daí você, conforme o tempo for passando, você vai vendo a importância que é você estudar somente esses padrões. Como, por exemplo, o pivô ou pullback, que é extremamente importante no gráfico. Gráfico de 60 minutos, gráfico diário, até mesmo gráfico semanal. Então esses pullbacks, esses pivôs nos dão a tendência do ativo e são compostos pelos candles. Seguir sempre a tendência. A tendência é muito mais fácil você operar a favor da tendência. Quando você opera contra a tendência, você basicamente está tentando adivinhar o fundo de uma ação se você quiser comprar aquele ativo, ou se você quiser operar vendido, você está imaginando ali, você está tentando adivinhar o topo daquela ação. Tudo bem que existem padrões aí como ombro, cabeça, ombro, existem ouro duplo, existem alguns padrões de distribuição e consolidação que nos diz que a ação vai reverter. Porém, quando você inicia uma compra do ativo, ou você inicia a venda de um ativo, esperando que aquilo dali reverta exatamente naquele ponto, simplesmente por um achismo, você basicamente está apostando no mercado. Mas é muito importante você seguir a tendência por se tornar muito mais fácil e você pega um ganho muito maior quando você segue a tendência. Olhando o gráfico, verificou a tendência do ativo? Procura o melhor ponto para comprar a ação em uma tendência de alta ou procura o melhor ponto para entrar vendido na ação, entrar vendido no ativo se estiver em tendência de baixa. Isso depende, varia bastante. Tem pessoas que eu conheço que conseguiram em alguns meses. Eu, por exemplo, consegui em quase 2 anos, mas isso sou eu. Eu comecei a catalogar vários tipos de padrões no gráfico, eu comecei a estudar todo o mercado em conjunto, não estudei especificamente uma modalidade, que é o que a gente opera aqui hoje, que é o swing trade. Eu queria estudar tudo que englobasse o mercado financeiro. Isso atrasou um pouco, mas isso aí depende. Tem pessoas que pegam muito mais fácil a análise gráfica, tem pessoas que já demoram um pouco mais. Mas o importante é que você saiba que quanto mais tempo de tela você tiver, mais fácil vai ficando, mais rápido vai ficando a sua leitura, se torna cada vez mais prático. Você pode às vezes até confundir isso com intuição, quando você vai comprar ou vender uma ação, ou você identificou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, você pode dizer que pela sua intuição aquela ação vai entrar em tendência de alta ou baixa. Mas na verdade é só a praticidade, você ficou tão bom naquilo que você analisa o ativo ali em 1 minuto, 2 minutos e já sabe se é o momento para comprar ou não aquela ação. O melhor momento para analisar as ações para você decidir ali se vai comprar ou vender é depois que não tiver pregão, né? É um horário que não está o pregão rolando, aí é muito mais fácil você analisar com muito mais calma, você analisar o gráfico de uma ação quando ele está parado. Por mais que seja swing trade, você realmente não vê um gráfico diário ou gráfico semanal andando, já que são tempos gráficos maiores, mas quando você, depois do seu trabalho, à noite, ou então de manhãzinha, você analisou o gráfico com muito mais calma, você não coloca em risco em colocar a emoção em primeiro lugar, em ver aquele gráfico subindo ou descendo, ou até mesmo em você estar procurando uma ação para fazer swing trade, coloca um tempo gráfico menor e acaba fazendo uma operação de day trade sem experiência nenhuma para isso. Então o que eu aconselho, que eu faço também, é analisar o gráfico quando não é o horário de pregão. Eu sempre analiso à noite, uma vez, 2 vezes na semana, ou de manhã. Abriu o gráfico, viu que está em tendência de alta, viu que está em tendência de baixa, ou seja, topos e fundos no gráfico mais altos que os topos e fundos anteriores, ou topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, que é uma tendência de baixa, você identificou esses dois movimentos, aí sim você pode comprar ou vender o ativo. Agora, quando está consolidado,
fica de fora da ação. Então o mais importante é identificar a tendência. Está em tendência de alta, compra, está em tendência de baixa, vende, e se estiver consolidado, fica de fora da ação. Eu não considero que existe um segredo no mercado, não considero que existe o santo graal do mercado. O que eu considero que exista, se você perder por estar errado, você vai perder pouco, e quando ganhar, você vai ganhar muito. Eu acho que é uma regra básica, e não é um segredo, não é o santo graal, mas é uma regra básica aí que vai fazer você fechar positivo no final do mês, final do semestre, no final do ano. Não diria que dá para prever se a ação vai subir ou descer, mas quando você analisa o gráfico, você, de acordo com a probabilidade de um padrão sendo realizado ali, naquele momento, ou dentro daqueles dias, que a ação pode continuar sua tendência de alta ou pode haver uma reversão de tendência. Mas não diria prever, eu acho que é mais fácil você ir de acordo com a probabilidade. Se você pegar um padrão que tem uma probabilidade de que 70% haja uma reversão de tendência após aquele padrão, você vai estar agindo com a sua probabilidade, não é uma previsão de mercado, não é uma bola de cristal. É sempre com probabilidade. Por exemplo, se estiver em tendência de alta, vai haver em média ali 7 pullbacks no gráfico diário para que haja uma consolidação, uma reversão de tendência. Depois disso pode haver uma outra estrutura para reverter a tendência, mas não considero que seja uma previsão, é uma probabilidade. Para você identificar quando a ação vai entrar numa tendência de alta ou vai entrar numa tendência de baixa ou até mesmo quando ela vai ficar lateralizada, você precisa saber que para identificar esse tipo de informação, para identificar de andamento no preço, você vai precisar saber como que é formado. Então é basicamente por isso aqui, pelos padrões de candles. Vou mostrar aqui o que você precisa saber sobre os padrões de candle. O candle verde, quando é formado no gráfico, o candle verde como esse, isso está me dizendo que dentro do período de tempo, como por exemplo, o período de 5 minutos, 15 minutos, gráfico diário, gráfico semanal que nós utilizamos aqui porque nós trabalhamos com swing trade, quando apresenta um candle desse aqui num gráfico diário, tanto vermelho quanto verde, está dizendo para mim que naquele dia houve uma demanda compradora da ação. E quando apresenta um candle vermelho, está me dizendo que houve uma demanda vendedora naquele dia. E quando for no gráfico semanal, quando o candle for verde como esse aqui, vai haver naquela semana, está me dizendo que naquela semana houve uma tendência de alta, houve mais compradores que vendedores. Então, naquela semana houve um período de alta daquele ativo. E quando me apresenta um candle vermelho como esse aqui, está me dizendo que naquela semana houve uma demanda vendedora. Então, a ação fechou em queda naquela semana. Isso é diferente em dizer que a ação entrou numa tendência de alta ou de baixa. Porque o que pode ocorrer, o que também é muito comum ocorrer, está vendo que nessas formações aqui apresentam um conjunto de candles verdes e vermelhos, verdes e vermelhos, verdes e vermelhos. Isso aqui é o gráfico semanal dessa ação. Então, cada candle desse aqui, tanto verde quanto vermelho, está me dizendo que cada semana dessa aqui foi uma semana compradora ou uma semana vendedora. Só que olha o que o conjunto desses candles inteiros está me dizendo. Que dentro desse período de tempo, nessa semana, ou cerca de 3 meses, houve uma demanda vendedora. Não importa se dentro de 1 ou 2 semanas houve uma pequena correção para queda. Mas no conjunto, no geral, todo aquele conjunto de candles me deu uma formação compradora, ou seja, o ativo teve uma tendência de alta durante semanas consecutivas. Tá? Já um pouco mais aqui na frente, me diz que houve uma breve correção. Por que eu estou dizendo que houve uma correção e não uma queda do ativo, que a ação reverteu? Por quê? Dentro dessa tendência de alta aqui, o ativo entrou numa pequena tendência de queda e voltou a subir. Então isso daqui é uma correção, uma breve correção do mercado. Então quando a ação sobe e desce, isso nada mais é do que uma formação de tendência de alta. Tá? Ou seja, seguindo a teoria de Dow, existe uma teoria conforme a ação vai subindo. Quando o ativo vai fazendo alta, retração, alta e uma retração, alta e uma retração, isso aqui é a teoria de Dow e me diz que a tendência do ativo, a tendência da ação está em tendência de alta. Tá?
Ao contrário disso aqui, se a ação está fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, a ação está entrando em tendência de queda, é uma escadinha, tá? Isso aqui também é teoria de Dow. Então, isso daqui me diz que nesse conjunto de candles está me dizendo que há uma tendência de baixa do mercado. Tá? Então, basicamente, o gráfico, todo esse conjunto de candles aqui, o conjunto ele me diz que está em uma tendência de alta, pode haver uma breve correção em relação a esse período que houve essa tendência de alta, e logo depois o gráfico pode voltar à sua tendência de alta aqui em seguida. Tanto é que há um conjunto desses candles verdes me dizendo que a tendência de alta está sendo forte, ou seja, a demanda compradora nessa ação, nesse período de tempo, no gráfico semanal, está sendo muito alta. Ariel, você não vai ensinar todos os candles que existem? Não, são mais de 2.000 tipos de padrões de candles e formações de padrões de candles, de 2 ou 3 conjuntos de candles, que você não precisa decorar. Isso só vai fazer você perder tempo, tá? O que é importante no swing trade é o conjunto desses candles que são formados, tá? Isso aqui me dá o padrão de alta e me dá o padrão também de baixa. Que padrão é esse? Exatamente isso aqui, ó. Exatamente esse padrão, tá? Esse aqui é o padrão mais importante que pode existir no gráfico. Isso aqui me diz que fundo está sendo mais alto que o fundo anterior, então tá me dando uma tendência de alta. Agora, se for um fundo mais baixo que o fundo anterior, está me dizendo que há uma tendência de baixa na ação. Então, é isso que você precisa saber. Há uma outra formação que é quando o gráfico está andando de lado, ou seja, está sem tendência, ele está no período de consolidação. Então, nesse período de consolidação aqui, você não faz nada, nós não fazemos nada nesse período de consolidação, o preço está sem direção. Então, não vale a pena você comprar ou vender uma ação nesse período. Você tem que ficar realmente fora, tá? O que realmente dá dinheiro no mercado é a tendência de alta ou a tendência de baixa. Tá? Você também pode operar vendido. Quando o mercado está em uma tendência de baixa, você pode alugar as ações na sua corretora, ou seja, o gráfico está em tendência de baixa. Você verificou que está topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Você pode simplesmente ir lá na sua corretora e pedir para alugar as ações para operar vendido. Então, quando você aluga essas ações para operar vendido, você entra no mercado vendido e para ter lucro, você recompra essas ações lá embaixo, tá? Ou seja, você vende aqui em cima e logo aqui embaixo você pode recomprar essas ações, você compra essas ações e logo em seguida você realiza o lucro do mercado. Tá? É diferente de você operar comprado. Para operar comprado, basta você identificar a tendência do ativo, identificar a tendência de alta, verificou que está em tendência de alta, agora você pode comprar a ação. E para você realizar o lucro, você vai vender essa ação. Vender essa ação e dali você retira o seu lucro no mercado. Tá? Você realiza, coloca o dinheiro no bolso. É só um pouquinho diferente aí de uma operação quando você está entrando vendido. Tá? Você precisa alugar as ações. De quem que você aluga essas ações? Do investidor de longo prazo. Ele retém essas ações na carteira dele. Então, quando ele retém essas ações, para ele fazer um dinheiro extra, ele pode colocar essas ações para aluguel. Você, como especulador ou investidor de curto prazo, você pode alugar essas ações dele. Basta você entrar em contato com a sua corretora. Entre em contato com a sua corretora e pede o número de ações que você está disponível a entrar vendido. A partir desse momento, você pode entrar vendido nas suas ações no preço que você quiser. Lembrando que, desde que a ação esteja em tendência de queda e não em tendência de alta. Tá? Sempre operar a favor da tendência. E aqui no gráfico, como que eu consigo identificar a tendência de alta ou tendência de baixa? Basicamente isso aqui, ó. Quando você analisa todo o conjunto, para quem está iniciando pode parecer um pouco mais confuso. Para quem já tem um pouco mais de prática na leitura do gráfico, vai identificar que
está formando fundo mais alto que o fundo anterior. Então, através desse fundo mais alto que o fundo anterior, está me dizendo que está em tendência de alta no mercado. Fundo aqui mais alto que o fundo anterior, topos mais altos que os topos anteriores. Isso aqui me diz que há uma tendência de alta no mercado. Isso daqui, essas pequenas, quando o gráfico faz esse pequeno retorno aqui, está me dizendo que houve uma correção, o que é muito normal, o que é comum. O gráfico ele nunca sobe direto ou desce direto. Ele vai fazendo pequenos zigue-zagues. Nesses zigue-zagues aqui apresentam a impulsão e a retração. Essa retração ela pode vir até 50% dessa impulsão aqui. Então, o gráfico aqui embaixo, quando ele está subindo, ele pode apresentar essa retração até 50% desse movimento principal. E logo depois vai subindo. Tá? E conforme quanto mais o gráfico sobe, mais fortes vão ficando as correções. Tá? Por que isso? Porque como o gráfico já subiu muito, muitos investidores, muitas instituições começam a realizar parciais. O que são essas parciais? São pessoas que, vamos supor que você comprou 1000 ações. Conforme a ação vai subindo, você pode ir vendendo 200 ações, 300 ações, 400 ações, realizando pouco a pouco o seu lucro, e você mantém o mínimo de ações acompanhando a tendência. Isso é uma maneira de você proteger o seu patrimônio e realizando lucro enquanto a ação vai subindo. Então, dentro dessas parciais aqui, você consegue, isso aqui reflete que estão se desfazendo do papel pouco a pouco, e conforme quanto mais o gráfico sobe, mais profundo ficam essas retrações. Isso também é muito comum no mercado, não é para se assustar. Mas por que isso aqui é muito importante? Porque além de saber quando comprar ou vender uma ação, você precisa também do stop na operação. Você precisa saber que se a ação retornar por algum motivo, depois de uma longa tendência de alta, vamos supor que aqui a ação está nessa tendência de alta. O ativo está subindo. Porém, logo aqui, ele volta para sua tendência de baixa. Ele começa a ter uma correção do ativo. Dentro dessa correção aqui, para que você não perca muita coisa do que você já ganhou de tudo isso aqui, você pode ir movimentando o seu stop. Então, conforme você vai colocando o seu stop através desses padrões, abaixo desses padrões, você consegue proteger o seu capital de uma queda muito repentina. Então, você consegue aqui já colocar o lucro no bolso. Então, você tem o seu retorno aí garantido dentro desses stops. Então, quando você compra uma ação, é importante que você utilize o stop para se proteger de uma reversão de tendência um pouco mais agressiva. Porém, quando você vai acompanhando a tendência, é muito importante que você coloque o stop no lugar correto. Que lugar correto é esse? É quando o ativo faz isso aqui. Dentro dessa tendência de alta, dentro dessa correção, ele formou um padrão. Onde que eu posso inserir o meu stop? Abaixo dessas estruturas. Quando você coloca o stop abaixo dessas estruturas, você consegue proteger o seu capital de uma maneira correta. Tá? Então, quando você protege o seu capital de uma maneira correta, você tem muito mais chances de aproveitar toda uma tendência de alta. E conforme o gráfico vai subindo, você vai movimentando o seu stop. Você vai colocando o seu stop abaixo. Você vai colocando o seu stop abaixo desses padrões e protegendo o seu capital, até que haja uma reversão ou uma correção mais profunda e ele atinja o seu stop, mas você já está no lucro naquela operação. Tá? Então você já protegeu o que você já conquistou ali no mercado. Isso daqui dá para você fazer simultaneamente em várias ações. Você não precisa estar operando somente com uma ação no mercado. Você pode operar, é bom, é importante você diversificar em algumas ações. Por que isso?
Porque quando você coloca todo o seu dinheiro em uma única ação dentro de uma operação de curto prazo, e essa ação ela tem uma queda de 5, 10, 15%, você pode perder muito dentro desse capital que você investiu. Então, quando você diversifica, por exemplo, em pelo menos 3 ações, e 2 dessas ações continuam em uma tendência de alta, vão para uma tendência de alta, aquela única ação que você teve perda não vai prejudicar o que você já ganhou no mercado, porque as outras 2 ações que você teve ganho superaram essa única perda no mercado, desde que você utilize o stop, lembrando isso. Tá? Então, é o conjunto desses candles aqui que ele diz para você quando comprar e quando posicionar o seu stop. Ariel, mas como que eu consigo identificar, como que eu consigo prever uma tendência de alta ou não no mercado? Basicamente, com esses padrões. Conforme o gráfico vai fazendo esses padrões, a probabilidade é que ele continue fazendo esse padrão. Para que haja uma reversão de tendência, como essa aqui, o gráfico vai ter que fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. Ou seja, depois de uma grande tendência de alta, o gráfico ele precisa fazer uma reversão de tendência. Tá? Ele precisa começar a fazer fundos mais baixos que os fundos anteriores. Porém, enquanto ele estiver fazendo esse padrão de zigue-zague para uma tendência de alta, a probabilidade é que ele continue a sua tendência de alta. Então, dentro desse padrão aqui de impulsão, retração e impulsão, há pelo menos no gráfico diário, quando você opera no swing trade, há a chance de conseguir pelo menos no gráfico diário 7 padrões de impulsão. Padrões de impulsão. Tá? Então, dentro desse padrão de impulsão, você consegue, dentro do primeiro padrão, segundo padrão de impulsão, você consegue sim identificar que o próximo padrão pode continuar sua tendência de alta. Enquanto ele estiver fazendo fundos mais altos que os fundos anteriores, a probabilidade é que continue fazendo essa tendência. É a mesma coisa numa tendência de baixa. Quando o ativo começa a fazer esse padrão aqui, ele vai continuar fazendo fundo mais baixo que o fundo anterior até que haja um padrão claro de reversão. E esse padrão claro de reversão é quando ele apresenta fundo mais alto que o fundo anterior dentro de acordo com o gráfico. Tá? E isso aqui é possível identificar o quê? No gráfico semanal, primeiro no gráfico semanal. O gráfico semanal, ele dita para mim a tendência da ação. O gráfico semanal, ele dita para mim a tendência da ação. Tá? No gráfico diário, eu consigo identificar a tendência do ativo e eu consigo fazer a compra ou a venda de acordo com o gráfico diário. No gráfico semanal, eu nunca vou colocar o ponto de compra ou vou colocar o ponto de venda do meu ativo. No gráfico semanal, eu vou analisar exclusivamente a tendência da ação. No gráfico diário, eu vou procurar o melhor ponto para comprar ou vender a ação. Existe um outro gráfico também que é muito importante, que é o gráfico de 60 minutos, ou seja, cada candle desse aqui, cada barrinha dessa aqui é um candle de 60 minutos, no gráfico de 60 minutos, ou seja, demorou 1 hora para formar um candle verde ou um candle vermelho, um candle verde ou um candle vermelho. Então, no gráfico de 60 minutos, que ele é um gráfico menor que o gráfico diário, ele apresenta muito mais volatilidade, ou seja, enquanto o gráfico diário está fazendo essa impulsão, no gráfico de 60 minutos está fazendo várias correções, acompanhando a tendência do ativo. E no gráfico semanal está apresentando um outro padrão. Então, quanto menor o tempo gráfico, mais volatilidade ele vai apresentar. Então, no gráfico de 60 minutos ele também é importante, mas tem que ficar ciente que ele vai apresentar muito mais volatilidade no ativo. Com esse gráfico de 60 minutos, você pode definir o melhor ponto também para comprar ou vender uma ação, que é um ajuste fino, na qual você
no gráfico diário você pode comprar a ação em R$22, vamos dar um exemplo. No gráfico de 60 minutos você ainda consegue um ajuste fino, pode comprar a ação em R$21,50, R$21,60, R$21,70, desde que ele esteja fazendo também esse padrão de escadinha numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Então, existem esses 3 padrões gráficos na qual você vai trabalhar para identificar a tendência do ativo e para comprar a ação ou entrar vendido nas ações. E quando que eu posso identificar que a ação vai reverter? O ativo ele não vai subir para sempre ou não vai descer para sempre. Ele precisa fazer essas correções que você já aprendeu, mas quando ele atinge um pico, ou seja, já subiu muito, a ação já subiu muito, ele pode fazer um padrão muito importante, também é muito comum, que é ombro, cabeça, ombro. Que padrão é esse? É quando forma isso aqui, ó, um pequeno... É como se fosse o ombro, cabeça, ombro. Então, esse aqui é um padrão muito importante no gráfico. Então, quando ele apresenta esse padrão aqui, a chance de reversão de uma tendência no ativo, ele é muito grande, tá? Principalmente se ele romper a base dessa estrutura. Então, se ele romper a base dessa estrutura, é muito comum que ele comece a entrar numa tendência de baixa. Então, a partir daqui você vai operar vendido se você quiser. Mas enquanto ele não formar nenhuma estrutura, como além desse padrão ombro, cabeça, ombro, ou morro duplo, depois de uma forte tendência de alta, o gráfico pode apresentar esse morro duplo, e dentro desse morro duplo aqui, depois desse morro duplo, ele romper a base e entrar numa tendência de baixa. E isso aqui também é um padrão muito importante no gráfico para que haja uma reversão de tendência. Ou, depois que o gráfico subiu muito, ele pode apresentar uma distribuição, ou seja, o gráfico andando de lado por muito tempo, até que haja uma reversão de tendência também, até que se confirme essa reversão de tendência. Mas o que tudo isso aqui é importante? O ombro, cabeça, ombro, o morro duplo e o períodozinho de consolidação ou acumulação após uma tendência de alta é que você não entre no meio dessa formação. Você vai entrar quando? Quando o gráfico romper a base, quando ele romper essa estrutura, quando ele romper essa estrutura aqui. Aí, a partir daqui, você pode sim operar vendido e aqui está confirmado a probabilidade é que haja uma reversão de tendência. Então, após essa confirmação, tá? É a mesma coisa depois de uma longa queda no mercado e apresenta esses padrões. Só que aí, em vez de ser morro duplo, é um padrão, em vez de ser um morro duplo, é um padrão W, ou um ombro, cabeça, ombro invertido, ou esse período aqui de acumulação até que haja uma tendência de alta no mercado. Então, depois de uma tendência de queda e apresentou esses padrões e rompeu a base ou a resistência desse padrão, isso aqui está dizendo para mim que há uma grande chance de haver uma reversão de tendência. Tá? Então, isso aqui também você consegue identificar quando o ativo está para mudar o seu preço. Então, isso aqui é muito importante que você saiba como operar. Um outro padrão em que você consegue também identificar a tendência do ativo, se vai haver uma reversão, uma mudança de tendência, isso aqui, ó. Quando o ativo está em uma tendência de baixa e ele tem esse canal aqui, e logo em seguida ele rompe esse canal, querendo fugir desse canal de baixa, e ele apresenta um suporte, transforma esse canal aqui, a resistência desse canal, em um suporte, ele está me dizendo aqui que ele vai haver uma reversão de tendência, está se confirmando uma reversão de tendência, então a partir daqui eu posso operar comprado no ativo. Então isso aqui é uma outra maneira que eu possa entrar comprado. Porém, é muito importante que você entre comprado após o rompimento desse padrão. Não vá entrar comprado no meio da formação do padrão ou assim que rompe. Isso aqui você está entrando muito antecipadamente no mercado. Por mais que você tenha as chances de pegar o fundo do ativo e tendo um pouquinho de lucro maior,
você não está utilizando a probabilidade que é tão importante ao seu favor. Então, utilize a probabilidade ao seu favor. E o que é muito importante também depois desse padrão é quando o gráfico ele faz essa estrutura aqui. Ele rompe e ele faz um pullback acima dessa resistência formada, ou seja, ele rompe esse padrão tão importante aqui depois de uma tendência de queda e ele forma um pullback acima dessa resistência. A partir desse momento aqui, a chance de acertar a reversão de tendência é muito maior do que se eu comprasse aqui ou comprasse no rompimento. E principalmente quando o gráfico apresenta também esse padrão. Depois de uma queda, o ativo volta para uma correção, só que logo em seguida ele apresenta um fundo mais alto que esse fundo anterior. Então, quando ele apresenta esse fundo mais alto que o fundo anterior aqui, ele também está me dizendo que essa queda aqui chegou ao fim e que ele vai querer reverter para uma tendência de alta. Isso aqui é que os compradores estão dominando esse mercado, esse momento no mercado, nesse período aqui, e quer que haja uma reversão de mercado, tá? O que você vai fazer nisso aqui? Você vai operar a favor da força do mercado. Você nunca vai operar tentando adivinhar o fundo de um ativo ou o topo de uma ação. Você sempre vai operar de acordo com a força do mercado. Isso aqui vai trazer muito mais retorno para você no curto e longo prazo do que se você ficar comprando uma ação em uma tendência de baixa ou ficar vendendo uma ação em uma tendência de alta. Sempre a favor do ativo e identificando esses padrões que eu ensinei para você. Bom, espero que tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou tentar responder a todos. Bom, até a próxima aula.